Paz do Senhor, meus irmãos, aqui mais um vídeo para o canal Professor de EBD, e neste momento vamos estar saindo em defesa da tradução NVI 2023. E para isso nós vamos analisar alguns versículos, alguns que foram, segundo alguns críticos, retirados, e outras que foram modificados, pelo menos os principais, né, para a gente estar dando uma olhada e ver se a gente vê se realmente podemos confiar nesta tradução. Vamos estar aqui também se utilizando das variantes textuais do Novo Testamento. Todos os versículos citados nós vamos consultar aqui nas variantes, né, textuais, para ver se temos mais alguma coisa que corrobora com a nova tradução NVI, ok? Vamos começar então com os que foram retirados. Começar com Mateus 17, 21. Mateus 17, 21, vocês podem ver que eu já até coloquei um xizinho aqui, ó, que está ausente, então ela vem dessa forma, né? Quando não consta no manuscrito alexandrino, daí ela vem dessa forma aqui, né? O 21, aí não tem nada aqui escrito, aí tem a notinha de rodapé lá embaixo, que diz o seguinte: há manuscritos que incluem, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, mais essa espécie, até o jejum, estaria em alguns manuscritos bizantinos, mas ele traz uma referência aqui. O que será que tem nessa referência? Marcos 9, 29. Então, estamos aqui em Marcos 9, 29. E o que diz aqui? Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ah, coisa interessante, né? Mas a NVI não tinha retirado os versículos, o que aconteceu? Tá aqui, ó. E ainda diz aqui embaixo, ó, no 9:29. Há manuscritos que não trazem pelo jejum. Sabe qual manuscrito que não traz pelo jejum? Eu não vou falar o manuscrito, mas eu vou falar a Bíblia. A tradução NA. A tradução NA, ela só traz pela oração. Ela omite o jejum. Então, vamos ver que não é bem como estão falando aí pela NVI 2023, né? Então eu trouxe esse rodapé aqui, mas eu não vou trazer mais, tá? Toda vida que eu ver um versículo que não tem e tiver esse rodapé aqui, aí você já sabe que vai estar ligando com outra parte do Evangelho ou da Escritura que traz a mesma doutrina, ok? No nosso variante textual aqui, não tem nada falando referente a Mateus 17, 21, tá? Que a gente estava olhando ali. O interessante aqui é que o Marcos 9, 29 ele vai trazer, mas ele traz aqui uma nota textual como se a oração fosse um acréscimo do copista, e não como jejum. Então, na verdade, aqui seria até o contrário, né? O jejum é de certeza e a oração, que seria a dúvida no caso do texto, né? Que está aqui na crítica textual. Então, se você quiser bater um print aí para analisar melhor. Aí, só para reiterar minha fala, aqui nós estamos com a Bíblia da C.S. Levi's, né? A versão Nova Almeida atualizada, né? NA. Então, vamos lá no Marcos 9, 29. E o que temos aqui? Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração, né? No caso, eu emiti o jejum aqui, no Marcos 9, 29. E a NVI, tradução 2023, está completo. Estamos aqui na outra passagem de Mateus 18, 11. Eu tenho um xizinho aqui, então está omitido aqui, e aqui é a letra B, que é o rodapé. O que diz? Há manuscritos que incluem o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Uma frase bem interessante, porém, ela está lá em Lucas 19, 10, que é os textos alexandrinos. Está lá, não foi tirado. Simplesmente não tinha em um evangelho, mas tinha em outro. Então não tem nada de retirar versículos. Os versículos estão aqui no evangelho, é só ler os evangelhos. Mais uma vez aqui com as variantes textuais, aqui em Mateus 11, que a gente acabou de ver, 18, 11. Então está dizendo aqui, né, que não consta a parte que veio salvar o que se havia perdido. Não consta nos mais antigos manuscritos que representam diferentes tipos dos textos alexandrino, egípcio e antioqueno, tá? Aí foram extraídas de Lucas 19, 10, né? Ó, os versículos fazem conexão no versículo 10, o 12 e o 14, do mesmo capítulo. E o que nós temos aqui? Mateus 18, 11. A variante estava indicando para o Lucas 19, 10. A mesma coisa que está indicando a tradução NVI. Então, aqui que está a verdadeira conexão desse versículo. Não está no livro de Mateus, mas está em Lucas. 23, 14. Eu acho que me tira o versículo de novo, né? Não está aqui, né? Olha aqui. Há manuscritos que acrescentam: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por causa disso serão punidos com maior vigor. Onde é que está? Temos referências em Marcos 12, 4 e Lucas 20 e 47. Não está aqui, mas nesses dois evangelhos consta. Mais uma vez provando aí que a NVI 2003 ela não retirou versículos, ok? Continua nos evangelhos. E olha aqui o que está no nosso crítica textual, no 23, 14 de Mateus. Não consta nos manuscritos antigos, né? Alexandrino e nem no ocidental, ó. Nem no ocidental, que é o intermediário para o bizantino. Olha aqui, ó, referências, ó, 12, 4 e Lucas 20, 47. É a mesma coisa que está indicando a tradução da NVI 2023, ok? Vamos lá então para Marcos 7, versículo 16. O que diz aqui? Ó, não está aqui, né? Xzinho, estão vendo? Ó, faltou 16. Notinha de rodapé.
do 7,16, há manuscritos que acrescentam: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E olha só que legal, no mesmo evangelho, no capítulo 4, versículo 23 de Marcos, está dizendo o mesmo versículo que o pseudo não estaria aqui. Mas está aqui, está lá no 4,26, lá no começo ainda. E olha aqui o que nós temos aqui nas nossas variantes textuais. Lembrando que esse aqui é da USB, né? USB, Sociedade Bíblica Society, baseado no 28º edição do texto de Nestlé Aland. Então, olha só que interessante. Temos aqui, então, que não temos. Olha aqui, ó, mais uma omissão, tá vendo? Mais uma omissão. Ainda fala aqui de extrair o material de onde, ó? No mesmo versículo do 4,23, tá vendo? Ou do 4,9. Ó. Então a tradução NVI está de acordo com a variantes textuais. Mais um aqui, Marcos 11,26. Então temos aqui o xizinho, tá vendo que não temos aqui. E temos a notinha de rodapé. Há manuscritos que acrescentam: mas se não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os pecados de vocês. Não está aqui em Marcos, mas está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 15. E o que temos aqui nas variantes? Marcos 11,26 está lá em 6,15. Tá? Também pode ser uma inserção, uma explicação do escriba, que anexou no texto. Aqui a continuação, tá? Só para vocês verem. Vamos ver mais uma aqui, está em Marcos 15:28. Aqui o xizinho, e ele diz aqui que há manuscritos que acrescentam à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Aí já puxou a referência lá do Antigo Testamento em Isaías e também em Lucas 22:37. Que temos aqui na nossa variante, né? Diz então que do texto alexandrino e os ocidentais não tem, e que dificilmente seria esquecido se realmente ele fosse um texto original, podendo ser uma glossa posterior. E puxou lá em Isaías, e de onde que ele tirou? Lucas 22:37, assim como na tradução NVI. Vamos lá para João agora, capítulo 5, versículo 4. Aqui temos aquele famoso texto, né? Então tá aqui, retirado. E aqui debaixo: há manuscritos que acrescentam: eles esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada a água, era curado de qualquer doença que tivesse. Então é um texto polêmico, vamos ver ali na variante o que aconteceu. Missão do versículo. Olha só quanta explicação que tem aqui. Então está dizendo aqui que em mais de 20 testemunhos gregos aparecem asterísticos. Ou quer dizer, quem escreveu os testemunhos gregos, muitos deles já reconheciam que isso aqui não era um texto, a nota original, tá? Então tá outras explicações aqui, ó, você pode estar lendo. E aqui continua aqui em cima também, ó. Aqui também outro versículo polêmico, onde Felipe vai batizar o eunuco. Então tá aqui, né, a extração. E a notinha de rodapé aqui dizendo o seguinte: há manuscritos que acrescentam o versículo 37. Felipe disse, estamos falando aqui de Atos, capítulo 8, versículo 37. Há manuscritos que acrescentam o versículo 37. Felipe disse: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Esse texto aqui, ele só aparece no texto Receptus a partir do século 800, tá? Um dos manuscritos que ele pegou perto do século X, que Erasmo pegou de Roterdã, só aparece no século X esse versículo. Tá? Vamos ver ali nas variantes aqui o que fala. Olha só o tamanho da explicação de Atos 8:37. Então, só corrigindo aqui, eu falei que era do 8º século, né? Mas é do 6º século, porém, mais tardio que o Erasmo pegou esse principal, tá? Ele não aparecia do manuscrito original de Erasmo, ele foi pegar um manuscrito que tinha uma glossa, tá? Tá aqui, ó. Ele inseriu do manuscrito que ele achou que havia sido omitido, tá? Então ele inseriu que estava escrito à margem, desse manuscrito, tá aqui, ó, escrito à margem do manuscrito, e ele achou que deveria colocar que foi um copista que tinha errado, tá? Então o que vai dizer aqui, né? Não parece que foi inserido, tá? Foi uma glossa. Aí fala aqui a tradição, né? Por Irineu. Irineu já conhecia essa confissão de fé do eunuco, tá? Pela tradição, não pelo manuscrito, tá? Isso aqui é pela tradição. Irineu citou a tradição, não o manuscrito. Eu vou fazer assim, gente, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer a segunda parte, tá? Daqui a um tempo eu vou fazer a segunda parte. Então nós paramos aqui em Atos, capítulo 8, versículo 37. E aí a gente tem outros versículos ainda para dar continuidade. Tem mais uns 5 versículos importantes, também que não constam no texto, aqui na descrição do texto da Nova Tradução NVI, tá? Mas tudo eles têm uma explicação plausível, tá? E toda a doutrina que foi omitida, ela está em algum lugar. Por exemplo, essa aqui da confissão de fé do eunuco não está, mas na tradução está. Então, ok? Aí nós vamos ver agora pelo menos mais uns 2 versículos que traz a deidade de Jesus. Então, essa Bíblia aqui, para quem não sabe, essa tradução NVI 2023, ela vai enfatizar bastante a divindade de Jesus, muito mais do que qualquer outra tradução. Então aqui mais um versículo que comprova a deidade de Jesus, uma tradução a mais, que foi em 1 Coríntios 10:9, que diz aqui: tampouco devemos pôr Cristo à prova, né? No caso, a tradução de muitos seria Senhor, né?
tampouco devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Aqui colocou Cristo, tá? Não tem nenhuma nota de rodapé aqui, porque ele seguiu realmente os textos alexandrinos. Vamos ver ali se nas variantes se tem alguma coisa. E para nossa surpresa, o que diz aqui? A melhor leitura seria Jesus, Cristo, lá no papiro 46, tá? E uma grande quantidade de variedades de testemunhos do Pais e da Igreja também reforçam que é Cristo ali nesse texto, tá? Essas versões da Bíblia trazem Cristo também, e as que não trazem, todas essas aqui, tá? Então, a dificuldade dos israelitas antigos em colocar Cristo à prova fez com que eles mudassem a palavra para uma palavra menos específica, Senhor. Vamos lá em Judas capítulo 1, versículo 5, diz assim: embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito. Olha só que interessante, não temos aqui nenhuma notinha de rodapé, mas temos na variante. E para nossa surpresa, olha o tamanho da nota que tem aqui falando de Judas 1,5. Tá? Ele vai explicar aqui sobre a gramática, daí olha só o que ele vai trazer aqui. Que provavelmente foi um escriba que confundiu os nomes daqui, tá? Como se fosse Deus Cristo, olha só. Então ele colocou só Cristo, mas ele deveria ter colocado Deus Cristo, né? Que seria a formulação correta, que ele deve ter se enganado aqui como está aqui de forma abreviada, né? Deus aqui e Jesus, está de forma abreviada aqui. E olha só, Deus Cristo ficaria, na verdade, né? Agora piorou a situação, né? Aí vocês estão... Eu vou acabar o vídeo por aqui, gente, porque tem muita coisa ainda para mostrar, o vídeo já está em 15 minutos. E eu vou ter que editar ainda. Então, assim, ó, pode ser que eu faça a parte 2, pode ser que não. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a tradução NVI 2023, ela não retirou versículos. É feio para um estudioso da palavra de Deus falar que retirou os versículos, porque ela não retirou. Simplesmente ela está contida em outro evangelho. Tá? Que, na verdade, seria o evangelho original que realmente não colocou essa descrição. Porém, a doutrina está intrínseca no texto. Não está naquele específico, mas vai estar em outro. Entendeu? Com detalhe aquela das águas ali, que movimento, que é um texto dificílimo, e até eu não pregaria isso numa igreja, porque a dúvida desse texto realmente é grande, que ele não estaria mesmo ali, tá? Isso ali seria uma interpretação de algum copista, como a gente já viu ali nas variantes textuais. Então, assim, ó, o que acontece? Essa Bíblia aqui vale para o culto? Claro que vale. Claro que vale, porque se tu tiver em uma denominação, por exemplo, pentecostal, você vai ver todas as vezes as diferenças marcadas à margem aqui, tá? Vai ver sempre o que está faltante aqui. Então você vai conseguir ler da mesma forma, tá? Inclusive você vai estar com a referência, né? Onde seria mais provável que esse texto estaria realmente no texto original. Estaria colocado ali e não foi uma adição do copista copiando para os outros evangelhos, tá? Então, quer dizer, aqui você tem a certeza que você está pregando algo que realmente existia, que realmente está no texto ali, tá? O caso do eunuco. Né? A gente sabe que tem que ter uma confissão de fé antes do batismo. Né? Você vê ali que o eunuco ele estava estudando a palavra, é como se ele estivesse fazendo um discipulado. Então, ele fez a confissão de fé dele, o Espírito Santo trabalhou, né? Houve uma regeneração, ele admitiu os seus pecados, que era pecador, e naquele momento ele aceitou ainda mais que ele estava lendo Isaías na parte que fala de Cristo. Né? Então, a Bíblia não narrou certinho a conversa deles, mas com certeza não foi só aquelas meia dúzia de palavras que foram trocadas entre eles, isso é óbvio, né? Então, vocês podem ficar despreocupados que não tem nenhuma heresia aqui, tá? É bom o texto majoritário, o texto receptus, para a gente ter uma ideia além, talvez, né? A ideia do copista da época. É bom ter, lógico. Todas as versões são importantíssimas. Mas o que estão fazendo com essa Bíblia aqui, a nova NVI 2003, está fora da casinha. Sem saber, sem conhecimento. Então, eu fiz um vídeo para mostrar que não é dessa forma que estão falando. Tá? A tradução é muito boa, claro que ela não vai ser perfeita em tudo, assim como vocês viram que a NA ali omitiu o jejum, então, que na verdade seria a oração, a dúvida, e não o jejum. Então vocês veem que nenhuma tradução vai ser 100%, né? Por causa disso que é bom a gente ter mais de uma tradução, e essa tradução ela só veio para agregar, ela não veio para retirar nada, ela só veio para agregar, tá? Inclusive, eu indico a tradução NVI para quem já tem uma base de Bíblia boa, principalmente na RC, né? Eu li muitas Bíblias na RC, então eu estou seguro no texto, eu sei o que tinha, o que não tinha, né? Então eu leio essa aqui tranquilamente, para mim está tudo certo, né? É claro que um novo convertido vai pegar essa Bíblia, talvez não seria melhor, talvez comece ali com uma RC, com uma ACF, né? Talvez com uma ARA, tá? Mas para quem já tem uma bagagem sólida da palavra de Deus, pode ir sem medo, pode ir de olho fechado, que está aprovado. Vocês viram aqui viram aqui junto com as variantes textuais, que não tem nada de miraculoso, nada demoníaco que quiseram tirar versículos e nem omitiram, tá? Eles só se basearam no texto alexandrino, e o melhor de tudo é que tudo que foi
né, entre aspas, omitido, continua tendo a sua doutrina bem enfatizada aqui nos evangelhos, tá? Se não está no evangelho, vai estar escrito alguma coisa em Atos, se não está em Atos, Pedro falou alguma coisa e assim vai. Em algum lugar da Bíblia vai estar, ok? Um abraço a todos.